Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Cronos Trader aqui. E a galera, como é que vocês têm passado? Pessoal, desse último curso que eu fiz aí para vocês, né, foram 4 aulas, porém dessas 4 aulas aqui eu vou trazer para vocês hoje o checklist de como a gente utilizar os conceitos que foram apresentados para vocês até aqui nesse pequeno curso de Price Action. Já dá para tirar dinheiro com isso aí? Pode ter certeza que sim, galera. Pode ter certeza que sim. Os fundamentos do preço, primeiro assim, vale lembrar, pessoal, que quando você quer trabalhar com uma tendência terciária, você vai trabalhar com o mercado de uma forma. Quando você vai trabalhar com tendência secundária, vai trabalhar com o mercado da mesma forma, só que porém vai ser em forma de estruturas. Então, o que eu digo para vocês? Olha só, vou trazer alguns exemplos, checklist operacional. O que a gente tem que ter em mente quando a gente vai, vamos dizer assim, colocar o mercado aqui, eu quero trabalhar nele? Primeiro ponto, pessoal, a gente tem que saber a direção. Então, vamos colocar aqui, ó, primeiro ponto, direção. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Qual a direção que o mercado está? Sabendo isso, sabendo a direção, eu tenho que entrar no segundo ponto. Então, o primeiro ponto é direção. E qual que é o segundo ponto? O que o mercado está fazendo? O que o mercado está fazendo? E o que significa isso? É um pullback, ele tá em tendência eufórica de alta, tendência de colapso ali. O que ele está fazendo no momento? Está descendo em colapso, euforia, está fazendo uma correção. O que ele está fazendo? Então, a partir desse momento, o que o mercado está fazendo, se for um pullback, e aí vamos entrar como terceiro ponto. Se estiver fazendo pullback, aguardar final do pullback. De que forma? Simples, pessoal. Por último, aonde que eu vou aguardar esse final de pullback? Eu devo anotar as regiões de valor. São 4 pontos, beleza? E o que eu acrescentaria como questão a mais daqui, que seria o quinto e último ponto? Aguardar os gatilhos que eu chamo de sequenciais. Beleza? Então, assim, o mercado tem uma direção. O que ele está fazendo? Se ele estiver fazendo um pullback, e vamos dizer assim, quem pretende trabalhar com as tendências mais altas, né, assim, as maiores tendências do mercado dentro do intraday, será com certeza uma delas é a tendência secundária. Então, o que o mercado está fazendo? Eu tenho que entender qual que é o sentido da tendência secundária no momento. Então, eu tenho que entender o que? De pivô. Nada além de um pivô. Expliquei nas aulas para vocês que um pivô de secundária ele se dá por esta formação. Perfeito? Dito isso, eu tenho que encontrar o fundo desta formação, o topo desta formação e perceber se esse topo foi rompido, além do candle limite, como eu expliquei para vocês. Então, entender direção, o que o mercado está fazendo, aguardar final do pullback, regiões de valor, aguardar gatilhos sequenciais. Olha só, 5 passos para você poder chegar aqui e virar a chave de forma objetiva. Então, trazendo aqui para o mini dólar, para o dia de hoje, direção. Então, eu tenho um movimento fractal de queda. Perfeito? O dia fechou aqui em cima. Candle limite, rompimento do candle limite, perfeito. O mercado rompeu este topo. Então, eu tenho região de valor. Qual é a região de valor? Logicamente que é esta região. Essa é a minha região de valor. Então, o que o mercado está fazendo? Quando ele amanheceu hoje, vamos ver o que ele está fazendo. O que o mercado está fazendo? A direção já sei, que ele está em tendência de alta. Aonde que essa tendência muda? A secundária muda aqui embaixo. Se o mercado romper esse fundo, além do candle limite, o mercado mudou a direção. Então, o que o mercado está fazendo? Está em tendência de alta, comprado. Beleza. Aguardar final do pullback. Ele começou um pullback? Aí vamos lá de manhã, vamos lá. Eu já sei onde que está a minha região que ele não pode romper. Eu sei duas coisas, tanto os níveis possíveis de compra, que é o teste do topo rompido, como também o fundo que não pode ser rompido, pessoal. Então, acordo de manhã, observo um primeiro candle brotando, um seguinte engolfando e o mercado vindo para baixo. Então, o mercado desenhou para mim, desde essa máxima, um movimento, ó, fraturou o topo, de pivô. Beleza? Com o outside, perdão. Com um outside. Então, o mercado desceu, subiu, que engolfou o candle anterior e desceu de novo. A partir disso, qual que é o seguinte ponto? Olha lá, ó.
Não esquece. O que o mercado está fazendo? Aguardar a final do pullback. Aonde? Regiões de valor. O mercado começa um pullback. E aonde ele toca? Em uma região de valor. O que eu devo fazer? Aguardar gatilhos sequenciais. Quem são os gatilhos sequenciais? Já expliquei para os senhores. Olha bem isso aqui, ó. O mercado ele precisa violar a máxima de um outro candle. Então ele dá o primeiro gatilho, o primeiro sinal, certo? E esse preço retorna aqui dentro. E esse preço me dá um sinal seguinte. A partir daqui, o mercado me deu o sinal de compra nesta região. O que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Romper este topo, romper este topo. E quando a gente fala em rompimento desses topos, temos que salientar sempre, pessoal, que o rompimento se dá para além do candle limite. Mas só o fato desse mercado já violar aqui em cima significa que ele está transformando este fundo em um fundo importante que também não pode ser rompido. Beleza? Então, se eu fiz essa operação e o mercado chegou nesse topo e ele não rompe, como que eu sei que ele não rompe? O preço, pessoal, ele normalmente pode construir esse candle que a gente chama de candle limite. É o limite de liquidez, ou seja, ele é formado todo fora. Se esse candle não for violado em sua máxima, esse mercado pode voltar para dentro e tentar romper este fundo, porque ele significa uma falha do rompimento da máxima. Ou seja, ele violou a máxima, mas ele não rompeu, não é constatado como um rompimento desta máxima. Sendo assim, esse mercado pode se traduzir em uma queda e uma tentativa de um rompimento neste fundo. Mas vejam só, da mesma forma como eu tratei este topo, eu vou tratar este fundo. Se por acaso ele não rompeu o candle limite, o meu checklist diz assim, primeira coisa, veja só, aqui que eu tenho uma tendência, o que eu tenho aqui? O mercado consolidou. É diferente desse movimento que teve a compra aqui, ou seja, o mercado consolidou. Como que eu sei que ele consolidou? Não rompeu esse topo. Como que eu sei que não rompeu esse topo? Não rompeu esse candle. E esse candle é o candle limite. Então ele pode vir fraturar este fundo. É o melhor ponto para eu pensar numa compra. Se, e somente se, ele não romper também o candle limite desse fundo. Beleza? Pessoal, abri só um espacinho aqui rapidinho para a gente poder concluir essa informação aqui na frente, que é o seguinte, eu estou trazendo para vocês, que já são mais antigos do canal, a oportunidade de poder participar de uma mentoria à noite, beleza? No decorrer da semana eu vou explicar para vocês, vou fazer um vídeo específico sobre isso, passei até um tempo ausente aqui, porque eu estava me preparando para poder fazer essas lives à noite e tudo mais, né? E graças a Deus vai rolar. Tranquilo? Então quem aí for do Forex, se estava esperando essa mentoria Cronos aí, vai ser passado para vocês aí como operar a parte da liquidez principalmente, tá, pessoal? Se vocês conseguirem livrar a leitura de liquidez, vocês vão ver que maravilha que é. E o curso vai pegar bastante nessa questão de liquidez, para vocês pararem de ser liquidez no mercado financeiro. Beleza? Então era isso aí, eu vou trazer mais informações no decorrer da semana, tá ok? Se alguém tiver já querer tirar dúvida, alguma coisa, o meu número de WhatsApp fica na descrição do vídeo aí embaixo. Show? Então era isso. Vamos lá. Nós tivemos uma compra. Ó. Gatilho sequencial. Ele trabalhou um pouquinho mais embaixo. Meu stop, quando entro em gatilho sequencial, fica abaixo dessa região. Beleza? Ele trabalhou um pouquinho a mais. E de repente começou a trabalhar. Ok. Eu acredito no gatilho sequencial. Perfeito? O que ele tem que fazer? Começar a trabalhar no processo de pivôs de terciária. E tentar romper lá o topo novamente. Qual é minha obrigação nisso daqui? Minha obrigação, se eu quiser fazer reentradas, eu espero sempre o mercado iniciar um pullback e venho comprar nos fundos. Mas a obrigação desse preço vai ser romper essa região de topo. Beleza? E o fundo? O fundo no momento agora ficou para esses camaradas aqui. Por que essa linha azul? Porque, galera, nós na realidade, pelas técnicas que eu ensino, nós tínhamos entrada a partir desse ponto aqui, tá? O mercado, quando disparou aqui, ó, nós tínhamos uma entrada a partir dessa linha azul aqui. Este foi o nosso ponto de entrada. Beleza? Para todos os mentorados, o ponto de entrada é nesse mesmo lugar aqui, ó. Por que não foi aqui em cima? Porque, pessoal, é uma técnica que eu utilizo de leitura de liquidez, tá bom? Isso aí é um dos pontos que vai ser ensinado para vocês que forem participar à noite. Então, o que acontece? O mercado ele tem obrigação, nessa ocasião, por essa compra,
de romper esse topo. Chegando aqui, eu vou marcar até esse candle do topo aqui, ó, porque ficou um FVG no fundo dele. Então, vou marcar essa região aqui, ó. Então, se o mercado chegar nessa região e não romper, eu tenho que ficar atento ao movimento de subida. Só que saiba o seguinte, que enquanto o fundo não for rompido, esse mercado estará aqui consolidado. Estando consolidado, regiões de máxima, penso em gatilhos. Perfeito? Gatilhos sequenciais aqui não deu, ó, desceu diretão, ó. Praticamente ele desceu direto. Foi gatilho tipo 1 ali, pessoal. E ele desceu direto. Onde que seria o mais bacana para poder pensar em vendas aqui, Luciano? Pessoal, se a gente observa esse tipo de formação em ascensão do mercado, para chegar nessa máxima, eu vou olhar essa máxima e vou olhar esse cara aqui, ó. Então, o último movimento do dia do dólar está preso entre esta região, que é a região do topo mesmo, importante, beleza? E uma região de fundo. Qual região de fundo? Essa aqui, ó, candle referência e o candle gatilho. Então, o preço chegou aqui dentro, começou a dar referências compradoras. Chegou aqui em cima, ele veio dar gatilhos sequenciais somente aqui, ó. Acabei não vendo na hora, né? Mas vamos lá, ó. O mercado me deu aqui um gatilho nessa região. Ele adentrou aquela região de topo, um gatilho tipo 1 que vai embora, mas ele voltou aqui e me deu o gatilho sequencial. Desse gatilho sequencial veio outro gatilho sequencial e enfim, nessa região teve vários gatilhos sequenciais que daria para aproveitar. Perfeito? Qual região que ficou? Aqui, ó, onde foi gerado esse gatilho tipo 1 na região do topo, que é uma região de venda. Perfeito? Mas assim, ó, qualquer venda que você faça, sempre quando você faz uma venda dessa, galera, e tipo já tem um fundo aqui, ó, esse fundo também tem que ser rompido, cara. Qualquer fundo que tiver. Beleza? Então essa aqui foi uma compra realizada através só desse pequeno checklist que eu apresentei para vocês aí. 5 pontos. Então você saber a direção do mercado, o que o mercado está fazendo, se estiver fazendo pullback, aguardar o final. Aonde que eu aguardo o final? Regiões de valor. Passada essa fase das regiões de valor, o preço chegando lá, o que, que você aguarda? Gatilhos sequenciais. Se eu tivesse interessado em fazer compra nesse fundo, só para mostrar para vocês, o que, que eu posso esperar aqui? Que o preço me dê gatilhos sequenciais. Perfeito? Isso é bem simples, tá bom, galera? Então, tipo, não tem muita coisa. Praticamente é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no índice, para a gente poder ver, ó. Por exemplo, uma coisa que ainda vou trazer para vocês aqui do canal com um pouco mais de requinte são as leituras de exaustão, tá? Hoje nós tínhamos uma venda para ser feita aqui dentro, ó. Nessa região aqui. Bem nessa região aí, ó, nós tínhamos uma venda para fazer. Isso aqui também foi buscar uma exaustão do movimento menor. Cada movimento reflete uma projeção. E quando a gente sabe utilizar o reflexo dessas projeções, ou os espelhamentos dessas projeções, pessoal, cara, a gente consegue encontrar certos pontos que são mágico. O preço ao chegar nas regiões assim, querendo ou não, ele trabalha. Por exemplo, hoje, nós tivemos uma orientação vendedora bem aqui, ó, nesse gatilho aqui. E esse gatilho aqui foi o gatilho de venda nesse topo aqui. Beleza? O que eu fiquei cuidando? Eu começo a cuidar, a partir dessas vendas aqui, pessoal, os fundos anteriores. No caso, tinha um fundo aqui, eu já começo a cuidar dessa região, eu quero que ela seja rompida. Beleza? E nós tínhamos uma região de compra bem nessa linha azul para baixo aqui. Isso aqui era uma região de compra. Isso aqui estava totalmente em desequilíbrio, tá? O mercado precisava se reequilibrar. Então essa venda aqui, ó, tinha uma expectativa que o mercado viesse aqui. E, inclusive, aqui embaixo nós vimos uma compra bem aqui, pessoal. Esse aqui foi o sinal de compra hoje. Ó, esse foi o primeiro sinal de compra. E depois veio uma confirmação dessa compra, onde todo mundo entrou aqui, ó. Beleza? Todo mundo assim, né? Todo mundo era para ter entrado aqui. Nem todos entraram, mas era para ter entrado aqui. Perfeito? Esse foi o ponto de entrada aqui de manhã de compra. Foi uma compra de contratendência, de falha de rompimento de fundo. Nós aproveitamos ela para poder mergulhar aqui para cima. O que acontece? Esse topo, pessoal, ficou extremamente recheado de liquidez. O mercado ficou insuficiente em toda essa descida aqui, ó, deste ponto para cá.
Então ele deixou uma lacuna de valor justo aqui gigantesca. Então o mercado veio para buscar liquidez, pessoal. Liquidez é a chave, é uma das chaves de virada no mercado financeiro, pessoal. Não tem jeito, cara. Liquidez é liquidez. E, tipo assim, quando você aprende a localizar os pontos de inflexão do mercado financeiro, galera, os seus gatilhos, as suas probabilidades, aquilo que você está pensando, ele, quando baseado em uma questão lógica do preço, ou seja, uma obrigação do preço, o trade deixa de ser uma expectativa e se torna um trade em favor da obrigação que o preço tem. Mas é preciso primeiro compreender o que é a obrigação do preço. Compreendido isso, cara, o mercado fica facinho de você livrar. Abrir mais um parênteses aqui. Para quem for se interessar pelo Forex, não vim fazer vídeo só para chamar para curso, não, pessoal. Pelo contrário, eu estou abrindo isso aqui justamente porque é um débito que eu tinha com várias pessoas desde o começo do ano aí, que era para trazer a mentoria para a noite também do Forex, ok? Então, assim, para quem também for o mentorado, como a gente vai trabalhar à noite, provavelmente a gente vai trabalhar com o mercado externo, Forex. Então, assim, ó, vai ser disponibilizado para vocês que forem fazer a mentoria já aqui no finalzinho do vídeo, essa boleta aqui, tá bom? A boletinha Cronos aqui, ó, vai ser disponibilizada para vocês utilizarem ela. É de fácil utilização, tá? Tem ordem oco, você pode utilizar o que você quiser aqui, ó. É bem parecida com o chart trade do Profit, só que ela é um pouco mais completa, que ela me dá até o spread aqui embaixo, a hora que vai fechar o candle e várias outras funções aqui, beleza? Então isso aqui vai ser colocado à disposição para vocês que forem fazer a mentoria, tranquilo? Então assim, mas a mentoria vai ser avisada no decorrer da semana. Estou só abrindo já um espaço aqui para quem tiver interesse, quem já era do passado que estava interessado, beleza? Só para avisar vocês mesmo, tá bom, pessoal? Então, pessoal, é isso que eu ia trazer para vocês. Essa questão do checklist, ela nos coloca em outro patamar operacional, cara. Tipo, na Petro, por exemplo, aqui, ó, só colocando para vocês, nós tivemos uma venda bem nessa região aqui, galera. Isso aqui foi anteontem, né? 3 dias atrás, 4 dias atrás, ó. Nós tivemos uma venda na Petro aqui. Bitcoin não aqui no Profit na B3, né? Mas o Bitcoin para operar aqui pelo MetaTrader, galera, isso aqui é bom demais, cara. Isso aqui é bom demais. Beleza? O que precisa compreender enquanto você está operando é primeiro assim, direção. Sabendo a direção, regiões de valor. Ou o mercado rompeu regiões de valor sem dar sinal. Mudou o viés. Ele rompeu a estrutura mesmo. Beleza, mudou o viés. Aguarda um pullback ou cai para dentro da mentoria que você vai aprender umas técnicas. Aí você pode operar em euforia também. Beleza? Então é isso, pessoal. Do decorrer de semana eu vou continuar trazendo vídeos aqui para vocês novamente. Beleza? Eu queria só arrematar essa questão do cursinho de Price Action aqui com a parte do checklist, que era isso que tinha aqui para vocês, que já era para ter trazido antes, beleza? Peço até escusas aí, qualquer coisa. Forte abraço, pessoal. Tamo junto, bons estudos.